havendo número regimental, invocando a proteção de Deus, declaramos abertos os trabalhos da presente sessão. Eu peço ao secretário da mesa, vereador Sérgio Knipoff, a leitura de um trecho bíblico. Amai a justiça, vós que governais a terra. Tende para com o Senhor sentimentos perfeitos, e procurai-o na simplicidade do coração, porque ele é encontrado pelos que não o tentam, e se revela aos que não lhe recusam sua confiança. Com efeito, os pensamentos tortuosos afastam de Deus, e o seu poder, posto à prova, triunfa dos insensatos. Não precisa mais, eu já achei, eu não tinha aqui. Uhum. Bom dia a todos. Antes de dar sequência à nossa sessão extraordinária, na condição de presidente, eu gostaria de falar. Para quem me conhece, sabe que eu sou uma pessoa conciliadora. Sempre fui conciliadora. A mágoa é um sentimento ruim. E hoje eu estou nutrindo esse sentimento por alguns colegas. Como presidente, eu vou continuar seguindo meu trabalho, meu compromisso assumido. Fui eleita legitimamente presidente desta casa, desse poder que é constituído. Vou seguir o nosso regimento interno, a lei orgânica, mas sem gritos. Todos podem falar, devem falar, porque nós vivemos numa democracia, mas com respeito. Eu vou respeitar, mas eu vou exigir respeito. Eu vou encerrar tantas quantas vezes for necessário e vou pedir intervalo também. Porque não adianta a gente criticar Brasília e nós aqui fazer a mesma coisa. A importância das reuniões, das comissões, elas são, de uma maneira, elas vieram a ser importantes a partir do ano de 2017, quando efetivamente iniciaram-se as reuniões das comissões, porque antes cada um pegava os seus projetos, assinavam, era uma maneira diferente de trabalhar. Não estou criticando, só que hoje ela se tornou disputada. Que bom! Só que fique bem claro, todos os 14 colegas que estão aqui, todos os assessores, toda a comunidade pode participar das reuniões das comissões. Ninguém é barrado. Então, que também isso fique claro para a sociedade, para a comunidade. Quem quiser vir aqui assistir, que venha. E são nessas reuniões que eu falei em várias vezes durante a minha fala durante o ano, que são as mais importantes. A da terça-feira é o sim ou não, o voto, aprovo ou não aprovo. Por que a gente faz isso? Porque nós já discutimos ela. Todos os projetos. Nós nos debruçamos sobre eles. Nós estudamos. Nós chamamos técnicos quando temos insegurança ou não dominamos o assunto. Nós temos a participação do próprio executivo. Quando tem dúvida, está aí para responder para nós. Então, eu penso que, a partir do momento que não houver respeito entre os colegas, não tem como dar continuidade. A sessão foi encerrada porque não houve respeito. Não houve respeito. Toda vez que eu pedi silêncio, não fui respeitada. A minha maneira de trabalhar é essa. Eu não vou gritar. Eu não vou gritar mais alto do que estão gritando. Eu vou encerrar a sessão. Nós, enquanto representantes da nossa sociedade, eu acho que
nós devemos um pedido de desculpas pelo que foi assistido na última sessão. Eu me senti envergonhada. Não por estar aqui na frente, por ser a presidente. Poderia estar em qualquer outro, mesmo que eu estivesse na plateia. Assim como eu sei que muitos saíram daqui, me ligaram e comentaram. Uma vergonha. Sou novata aqui, sim. Tem muita gente aqui com muito mais experiência que eu, com muito mais conhecimento. Mas se aqui estou é porque condições eu tenho. E eu tenho muita humildade de reconhecer meus limites, de quando eu não dominar um assunto, pedir ajuda de alguém, de uma assessoria jurídica, de um colega. Então, eu queria fazer esse desabafo, porque eu vou continuar conduzindo até o último dia do meu mandato, com respeito. Mas, mais uma vez, eu exijo respeito. Não vamos criticar o que acontece em Brasília se aqui está acontecendo a mesma coisa. Não só em Brasília, concordo, mas vamos nos respeitar, porque a nossa sociedade, todas aquelas pessoas que nos colocaram aqui, não foi para isso que elas nos colocaram aqui. Elas não merecem assistir o que assistiram na última sessão. E dando continuidade aos trabalhos... Presidente, já que a senhora expôs... Não, eu não... Só um pouquinho, deixa eu falar, depois a senhora me dá a palavra se quiser. Não, eu agora vou dar continuidade aos trabalhos da presente sessão. Eu peço, por favor, a gentileza para o secretário ler a leitura da convocação da extraordinária do dia de hoje. Convocação. Com amparo no artigo 72 da Lei Orgânica Municipal, a senhora presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Lajeado, Arilene Maria Dalmoro, convoca os senhores vereadores abaixo relacionados para a sessão extraordinária a ser realizada no dia 8 de fevereiro de 2019, às 8h30, para a deliberação da seguinte ordem do dia. Eleição das comissões permanentes da Câmara de Vereadores. Documento assinado por todos os senhores vereadores. Lajeado, vou pegar a data aqui, 6 de fevereiro de 2019, assinado Arilene Maria Dalmoro. Eu peço também para que você faça a leitura de um requerimento que chegou ontem à tarde na secretaria, dirigido a mim. Senhora presidente, solicito a Vossa Excelência a retirada do meu nome da chapa na qual eu fazia parte como presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos e como secretário da Comissão de Educação, Saúde, Meio Ambiente e Ação Social. Atenciosamente, Paulo Adriano da Silva. Agora eu solicito também para que o secretário, vereador Sérgio Knipoff, faça a leitura das chapas que foram apresentadas. Nós temos, então, aqui a chapa, a número 2, digamos que continua a mesma denominação, em virtude do colega Paulo Adriano da Silva ter retirado o nome, ela fica valendo a Comissão de Finanças e Orçamento, que daí ele não faz parte, e a Comissão de Justiça e Redação. Então, elas estão valendo essas duas aqui. Questão de ordem. Pois não. Se vocês quiserem 5 minutos de... dois membros, a comissão ela pode ser votada, senhora presidente. Segundo o regimento interno, ela pode ser votada. Pode ver com o jurídico. Mas se vocês quiserem 5 minutos para colocarem alguém, trocar o nome, não teria problema nenhum. Eu concedo esses 5 minutos. Não tem necessidade? Sim, ela é legal. Ok. Ok? Então, eu peço que você faça a leitura da chapa 1 e nós vamos votar, então, chapa 1 e chapa 2. Chapa 1, qual é a chapa 1? Ele vai ler a 1, depois ele lê a 2. Comissão de Justiça e Redação. Presidente, Ederson Fernando Expor, relator, Carlos Eduardo Ranzi, membro Sérgio Miguel Ramos.
Comissão Educação, Saúde, Meio Ambiente e Ação Social. Presidente Paulo Adriano da Silva. Redator Ederson Fernando Spor. Membro Sérgio Luiz Knipoff. Comissão Finanças e Orçamento. Presidente Carlos Eduardo Ranzi. Redator Valdir Blau. Membro Sérgio Luiz Knipoff. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Presidente Marco Antônio Schiffer. Relator Sérgio Miguel Rambo. Membro Paulo Adriano da Silva. Agora a chapa, então, denominada de chapa 2. Comissão de Finanças e Orçamento, chapa 2, Valdir Sérgio Guiche, Mozar Pereira Lopes e Mariela Portes Dornelles. Comissão de Justiça e Redação, Hernani Teixeira, Hildo Paulo Salve e Mozar Pereira Lopes. Comissão de Educação, Saúde, Meio Ambiente e Ação Social, Hildo Paulo Salve e Antônio Nilson José Duarte. Comissão de Obras e Serviços Públicos, Ade Ceruti e Mariela Portes Dornelles. Foram lidas as duas? Senhora Presidente, questão de ordem. Eu, como líder de bancada, na sua convocação, senhora Presidente, agora é questão de ordem, a senhora coloca bem claro, em atendimento à impugnação suscitada na sessão realizada em 5/2/2019, pelo vereador Ederson Fernando Spor, tenho pela legalidade da chapa impugnada, composta, reportando-me as razões expostas no parecer exarado pela assessoria jurídica, muito bem feito o parecer, aguarda-se pela votação em sessão extraordinária já fixada. Intime-se os vereadores, cumpra-se, publique 7 de fevereiro de 2019, Neca Dalmoro, presidente dessa casa. Senhora Presidente, demais colegas e aqueles que nos assistem, eu sou líder de bancada, porque eu sou o único vereador da rede. Né? A gente tem o ônus e o bônus de ser minoria. O senhor Ederson Fernando Spor, senhor assessor jurídico, na data da sessão, ele não era o líder de bancada, o senhor não tinha a outorga de líder de bancada, então eu peço a impugnação tanto dessa reunião, dessa ata, dessa eleição, né? E que a senhora, conciliadora, que eu sei, minha amiga, tome a mesma medida que a senhora tomou na outra. Pedimos, então, que a senhora faça a mesma ação que teve quando o vereador Ederson Fernando Spor lá, se outorgou líder de bancada. Questão de ordem, senhora Presidente. Questão de ordem. Questão de ordem. Quando aconteceu na última sessão, foi um fato inédito. Quando eu conversei com a assessoria jurídica, nunca aconteceu de alguém impugnar uma chapa. Na dúvida, consulta o jurídico. Hoje, o parecer dele, eu até gostaria que o jurídico se manifestasse. Por favor. Senhora Presidente, na condição de vereador, qualquer vereador pode pedir impugnação. Não precisa ser líder de bancada. Não precisa ser líder de bancada. Não precisa ser. E, na dúvida... Líder de bancada não precisa apresentar documento, ele fala na sessão. E líder de bancada fala na sessão que é líder de bancada e não precisa apresentar documento segundo a assessoria jurídica. Então, eu quero dar continuidade aos trabalhos, porque nós viemos aqui hoje para a eleição das comissões. Nós estamos com mais de 14 projetos já encaminhados pelo Executivo, que estão parados. Quem está perdendo não somos nós, não é culpa da presidente. Quem está perdendo é a sociedade. Nós estamos trancando os trabalhos do Executivo. Então, eu peço que, por favor, nós vamos dar sequência aos nossos trabalhos. Surgiu a questão de ordem, eu dou se quiser. Eu tenho essa prerrogativa de conceder ou não, eu estou falando. Nós vamos continuar os trabalhos. Aconteceu a dúvida,
ela foi resolvida, vocês todos receberam o parecer do jurídico, portanto, essa dúvida não existe mais. Nós vamos dar prosseguimento aos nossos trabalhos e vamos colocar em votação a chapa 1. De ordem. Questão de ordem, presidente. Eu vou dar primeiro para a Mariela. Bom, eu gostaria de impugnar essa eleição, por quê? Porque a apresentação denominaste como a chapa do PMDB. Chapa 1, não, chapa 1 ou chapa 2? Tá. A minha chapa é qual? Não ficou claro, porque era 2. A apresentação, então, da chapa 1 não foi apresentada no tempo hábil, porque ela deveria, segundo o regimento interno, ser entregue no início da sessão do primeiro biênio, que foi na terça-feira. Hoje é uma continuação dessa da primeira sessão. Até uma hora antes, e nós não vamos... Não vale. Nós vamos colocar em... Assim como foi encerrada a sessão para dar tempo hábil de se poder modificar algum voto, que foi o que aconteceu, hoje não vale a sessão. O regimento silencia nesse sentido. Ele não diz absolutamente nada. Artigo 54, Estamos sendo... 3º, a ser apresentada no início da sessão, gente. Não vamos de novo, advogado, vocês encerraram a sessão na terça-feira de maneira ilegal, porque a nossa chapa estava legal e ela poderia... Havia dúvidas, Mariela, havia dúvidas. Não havia dúvida, Blau. Não tinha nossa assinatura na chapa 1, tinha assinatura da chapa 2. Questão de ordem, por favor. Questão de ordem, vamos falar um de cada vez. Errado. Questão de ordem. Então, a questão foi feito, foi pedido, existiu uma dúvida? Existiu. Foi sanada? Foi. Receberam, todos receberam a resposta. Não há mais dúvidas. Eu vou conceder a palavra para o colega Adi. Pois não, colega. Atenção, imprensa. Eu não aceito que a senhora diga que não teve responsabilidade quanto à não votação da sessão passada. Porque, em questão de 10 minutos, seria dado parecer pelo Poder Jurídico, como foi dado pela legalidade do que nós estávamos discutindo, se era ilegal ou era legal. Então, nós deixamos de votar projetos de 100 professores por causa da presidente que teve uma decisão monocrática de encerrar a sessão. Desculpa, nós deixamos de votar um projeto que todas as bancadas tinham dado assinado para ser votado terça-feira, um projeto para contratação de 100 professores. Isso é muito grave o que a presidente fez. E ela dizer que ela é conciliadora, nada disso. Ela está aqui amando um partido. Está encerrado. Ela está aqui amando. Não estou. Não pode falar. Nós vamos colocar em votação. Questão de ordem. Questão de ordem. O PPB quer falar também. Questão de ordem. Ela fez uma coisa muito errada. Questão de ordem é para impugnação, para mais nada. A questão de ordem foi única e exclusivamente para impugnação. Encerrado, impugnação. Questão de ordem, presidente. Nota em votação, senhora presidente. Nós vamos colocar... Nós estamos... Questão de ordem, presidente. Questão de... Gente... Questão de ordem. Questão de ordem, por favor. Questão de ordem. O artigo 171 do Regimento Interno, ele diz que questão de ordem pode ser levantada por qualquer vereador quando ele tiver qualquer dúvida a quanto o que diz o nosso Regimento Interno. O nosso Regimento Interno, ele diz que a chapa deve ser apresentada. Houve a publicação do colega vereador que o assessor jurídico dessa casa disse que estava legal. Nós tínhamos na oportunidade chapa 1 e chapa 2. A chapa 1, a Vossa Excelência colocou de lado. Foi tentado impugnar a chapa 2. Hoje se apresenta uma nova chapa com denominação chapa 1. A chapa 1 foi designada. Ela foi colocada de lado. Portanto, essa nova chapa, no meu entender, não é a chapa 1. Mas sim a chapa 3. Tá.
A chapa 3. Essa questão. Mudamos a numeração sem problema nenhum. Vossa Excelência encerrou a sessão. Não suspendeu os trabalhos para dar continuidade para que fosse discutido ou nomeado as comissões. Portanto, entendo que a apresentação desta chapa, neste momento, é ilegal. Não, senhor, vereador Valdir. Questão de ordem. Não é. Questão de ordem. Mas, pelo amor. Segue a O votação, regimento senhora. silencia a interpretação. Eu tenho assessoria jurídica, eu sigo a assessoria jurídica. Então, A senhora está seguindo a assessoria jurídica? na dúvida, Por que não seguiu eu vou colocar em votação, porque a partir de agora, Não, mas por que não seguiu na hora? Como é que está seguindo agora? Como é que está seguindo agora? Foi questão de fazer... nós vamos agora fazer a eleição das Não, chapas. senhora presidente, questão de ordem, artigo 171. Tá? Eu não tive condições de encerrar a minha fala antes, os meus colegas não tiveram. Vereador Blau... Ninguém teve, nem eu tive. Só um momento, a senhora não pode pedir questão de ordem, a senhora tem que dirigir os trabalhos. No seu artigo 172... parágrafo 2º, não é permitido criticar decisão de questão de ordem na mesma reunião. Ou seja, não tem um colega ficar discutindo com o outro sobre... Pessoal, vamos usar o nosso regimento, certo? Vamos concluir ele, entende? A questão de ordem... Tá? E a senhora tem que dirigir os trabalhos, como está muito bem fazendo, é isso aí. Né? E quando um colega fala, o outro, por favor. Tá? E a questão de ordem aqui... levantada em cima, eu volto para Vossa Excelência, ajudar Vossa Excelência a não se atrapalhar. A senhora convoca, então, eu peço que a senhora novamente faça o que fez, porque a senhora convoca e é em cima num documento, diz o regimento, a questão de ordem, ela não pode ser simplesmente aquilo que eu quero falar, não, é em cima do arcabouço jurídico. E aqui está, que foi pedido de impugnação, né, por alguém que não tinha, né? Então, assim, se manifestou, então eu peço que a senhora use da sabedoria e faça a mesma decisão que teve, para mostrar a imparcialidade de Vossa Excelência. Obrigado. Isso já foi resolvido, já foi cópia para todos, a assessoria jurídica deu o parecer, e nós vamos agora à votação das chapas. Nós vamos fazer a votação... A chapa 1, permaneçam sentados, 2 e 3. 2 e 3. Eu vou colocar em votação. Novamente, então, as chapas. Eu estou pedindo a legalidade. Não, eu estou pedindo a impugnação da chapa 1 ou 3. A presidente aceita se quer. Como aceita se quer? Leia novamente. Em votação. Regimento. Em votação. Não. Presidente. É a chapa 1 ou a chapa 3? Isso não vai terminar. Isso não vai terminar. Eu estou pedindo impugnação e eu quero o parecer por escrito do juiz. Ela já foi impugnada pelo Salve, diz que era intempestiva. O parecer já tem. O parecer foi dado pela legalidade e vai dar também. Eu quero o parecer da chapa 1 ou 3, senhora presidente. Parecer da chapa 1 ou 3. Parecer da em votação. Em votação. Não, senhora presidente. Eu tenho essa prerrogativa de colocar em votação e vou colocar em votação. Vai errar de novo. O pessoal que vai errar de novo. O que está acontecendo? Vai errar de novo. Vai errar de novo. Questão de ordem, por favor. Respeito. Questão de ordem, por favor. De novo. Questão de ordem, por favor. De novo. Leia-se chapa 3. Chapa 3, então fica como se fosse a chapa 1. Agora. Não, está equivocado. Senhores. Está equivocado.
Está equivocado. Senhores, até para explicar. Está equivocado. Até para explicar. As chapas não têm números. Elas não têm numeração. Está equivocado. Elas não são apresentadas com numeração. A numeração é dada pela mesa para facilitar a votação. Mas as chapas não são apresentadas com numeração. Está equivocado. Questão de ordem, senão eu vou pedir para retirar do plenário. O médico... Questão de ordem. Pode fazer. Questão de ordem. Mas precisa... Questão de ordem... Está equivocado. Não é através de gritos. A senhora não pode pedir questão de ordem. Está equivocado, médico. Chapa 2, chapa 3. O médico em votação. Chapa 1, chapa 2. Nós vamos ler novamente a chapa 1. Com impugnação. Eu estou na dúvida e quero Com impugnação. Não, nós vamos ler novamente. Com impugnação. Com impugnação. Na verdade, não tem numeração sobre as chapas. Mas está escrito Não tem numeração. Isso está escrito na ata passada. É só para termos de votação. Então, chapa 1, 2 ou 3 ou 4 é só para formalidade de votação. Questão de ordem, por favor, secretário. Chapa 1. Questão de ordem. Comissão de Justiça e Redação. Ederson Fernando Expor, Carlos Eduardo Ranzi, Sérgio Miguel Rambo. Comissão de Educação, Saúde, Meio Ambiente e Ação Social, Paulo Adriano da Silva, Ederson Fernando Expor, Sérgio Luiz Kinipov. Comissão de Finanças e Orçamento, Carlos Eduardo Ranzi, Valdir Blau, Sérgio Luiz Kinipov. Comissão de Obras e Serviços Públicos, Marco Antônio Schaeffer, Sérgio Miguel Rambo e Paulo Adriano da Silva. A segunda, então. Comissão de Obras e Serviços Públicos, Adi Ceruti, Mariela Dornelles, Portes Dornelles. Comissão de Educação, Saúde, Meio Ambiente e Ação Social, Hildo Paulo Salve, Antônio Nilson José Duarte. Comissão de Finanças e Orçamento, Valdir Sérgio Guiche, Mozart Pereira Lopes, Mariela Portes Dornelles. Comissão de Justiça e Redação, Hernani Teixeira, Hildo Paulo Salve, Mozart Pereira Lopes. Essa é a segunda chapa. E a terceira? Em votação. Qual é que é a terceira? Em votação. Vamos impugnar. Quem vota na chapa 1 permaneçam como estão. Quem vota na chapa 2 se manifestam. Não, está errado. Aprovado por unanimidade. Está errado. Está errado. Está errado. Aprovado por unanimidade a chapa número 1. Não é verdade. Não estamos protestando. Não, senhora. Está errado. Está errado. Errou de novo. A chapa 1 não existe. Errou de novo. A chapa 1 não existe. Invocando a proteção de Deus, declaramos encerrados os trabalhos da presente sessão. Senhora presidente.